Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que estejam curtindo o evento. Obrigado por estarem aqui. Bom, a gente vai fazer acho que mais um bate-papo, né? Vamos conversar sobre o assunto. Acho que é um assunto que eu particularmente gosto muito. São dois assuntos que eu gosto muito, apesar de é, é, eu gosto muito de falar de varejo e de moda especificamente, porque eu estou nisso há bastante tempo. E de jornada do consumidor, né? Ontem eu estava até gravei um podcast e uma das brincadeiras que eu fiz, assim, eu nasci em 77, né? E quando eu era pequeno, tinha um negócio que chamava videocassete. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse negócio, mas tinha um negócio chamado videocassete. Meu pai, quando eu comprava foi comprar o videocassete, ele abriu o jornal. Né? Como é que ele escolhia? Ele abriu o jornal, tinha um anúncio da Casa Bahia e outro do Magazine Luiza. Ele viu o melhor preço lá do quatro cabeças da Panasonic e ia na loja e comprava. Hoje em dia a jornada ela é muito diferente disso, né? Zero linear. Então, tem N redes sociais, tem o site, tem a loja física, tem o amigo, tem, cara, influenciadores. A história muda muito e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. E para bater esse papo, eu estou aqui. Primeiro, vou começar com as mulheres, a Luísa Morato, que é nossa parceiríssima da Camis. Então, se alguém não conhece a Camis, por favor, acesse a Camis, camis.com.br. Tem uma moda básica de luxo feminino incrível. Eu tô aqui com o Obrigada, Ricardo, Gil. boa. O Ricardo Chican, que é gerente de e-commerce da Intimissimi também. Por favor, acesse intimissimi.com.br. Vocês vão encontrar coisas incríveis lá. E o também super parceiro, Jonathan Gabieta, que é fundador da ProEx. Bom, bem-vindos todos aqui. Bom dia, obrigado. Obrigada, Gil. Bom, eu já dei a abertura. E aí, pessoal, só para vocês saberem, eu gosto que vocês participem, tá? Então, assim, eu vou tentar abrir no final para perguntas, mas se alguém no meio do caminho tiver alguma dúvida, levanta a mão aqui que a gente corre o microfone. Eu acho que é legal essa interação com vocês. É, Bom, primeiro eu já falei sobre isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa história toda que eu falei, né? Como é que vocês estão vendo a jornada? Como é que vocês estão vendo esse novo consumidor? Especialmente vocês que lideram canais digitais e, obviamente, tem lojas físicas também. Como é que vocês estão enxergando esse novo consumidor, tentando se adaptar a eles e aí depois a sua visão de agência também, Jonathan? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, Gil. Obrigada aos meus parceiros aqui de palco. Obrigada, gente, por terem vindo. Eu fiquei brincando com as meninas do meu time e falei, gente, vocês vão, porque se não tiver ninguém, vocês levantem a mão na hora da pergunta. Mas é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais tão pertinho, é muito legal. Obrigada pela oportunidade. Bom, como enxergar esse novo cenário de consumo digital, onde a comunicação é tão fragmentada e a gente consegue ter tantos pontos de contato com o cliente de tantas formas diferentes, né? Eu sei que muita gente tem raiva dessas mudanças constantes que a gente vive em social media, em plataforma, em jornada de consumo, mas eu procuro enxergar de uma outra forma. Eu gosto de pensar que quanto mais pontos de contato eu puder ter com o meu cliente, melhor, ou com o meu potencial cliente. Então, eu imagino que nós estejamos vivendo o momento de maior oportunidade para se solidificar e vender mais no digital, né? Então, eu vejo de uma forma muito positiva. Como que eu passei a enxergar o meu negócio no momento em que eu entendi que a jornada do consumidor não é linear? Olhando de uma forma omnichannel, mas mais do que isso, começando a enxergar que eu não sou só uma empresa que produz, idealiza e distribui produtos. Eu sou uma empresa que produz, idealiza e distribui também conteúdo. Então, eu me enxergo o meu negócio como uma empresa que desenvolve produtos essenciais de alto padrão, mas também precisa desenvolver conteúdo, como se eu fosse uma pequena agência de conteúdo, para poder aproveitar todos os pontos de contato com o meu cliente. E, em paralelo a isso, facilitar o acesso desse cliente ou desse potencial cliente às minhas plataformas de conversão. Então, eu procuro enxergar o meu negócio dessa forma. Eu acho que o momento que a gente vive e as possibilidades de acesso ao cliente se tornaram uma camada do modelo de negócio. Então, hoje, para mim, o acesso a todos esses canais e pontos de contato com o cliente faz parte de todas as minhas estratégias, não só de modelo de negócio, de conversão, mas também de produto e conteúdo. Então, eu vejo um pouco dessa forma, é a forma como eu estou enxergando. Então, um polvinho, assim, onde eu tenho do lado canais de distribuição de produto e conversão, foco em conversão, e do outro lado, canais de distribuição de conteúdo com foco em awareness, construção de autoridade e, quem sabe, no futuro, a conversão.
Vamos lá. Gil, eu acho que é... Bom, se apresentou como Intimissimi só, mas o grupo chama Universe, é um grupo internacional, tem Legal. mais de 8 marcas espalhadas pelo mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem a Intimissimi, a Calzedone, a Intimissimi Woman. E a gente sabe o quanto a jornada hoje realmente ela não é linear. Hoje o cliente ele entra no Instagram, ele vai ter uma experiência na loja física, ele vai poder comprar no e-commerce, ele pode receber uma comunicação de um afiliado. A gente tem diversos pontos de contato, um out of home, onde ele vai poder ver a nossa marca. Então, o objetivo principal é que a gente tenha um ponto de contato com o cliente, ele tenha notoriedade sobre a marca, para que quando ele possa realmente converter, ele entender que é uma marca de confiança, é uma marca que entrega qualidade, é uma marca que consegue entregar para o consumidor o que ele busca no momento que ele busca. Então, acho que a parte de omnicanalidade faz com que a gente consiga entregar a experiência para o cliente no momento de compra dele. Então, ele conseguir entrar no site, decidir se ele quer comprar e retirar numa loja ou na loja física, ter uma experiência de compra, mas receber o pedido em casa. Então, a jornada do nosso consumidor ela não é linear. Hoje, os principais KPIs que você analisa no e-commerce, como taxa de conversão, como entrada no site, ela não é mais direcionada especificamente para que o consumidor entre e converta diretamente. A gente sabe que todos os pontos de contato são o relevante para que ele entre no site ou compre a nossa marca e se mantenha como consumidor ativo para sempre a nossa marca. Boa. E aí, João? Bom dia a todos, obrigado pela presença. Sou o Jonathan Gabetta, da ProEx Digital, é uma agência de implantação de e-commerce e sustentação. A gente molda muito o nosso serviço, nosso escopo em experiência do usuário. E, assim, sobre esse assunto, uma coisa que a gente vive estudando e entendendo cada vez mais é principalmente a mudança do público, né? As novas gerações estão aí consumindo e a gente tem que ficar bem alerta a isso, porque a nova geração pensa diferente, ela raciocina diferente, ela tem um comportamento muito diferente em tudo, né? E a gente gosta de ver esses multicanais como uma oportunidade, como a Luísa disse, e não enxergar um único canal como o principal, independente se ele vende mais do que os outros. A gente tem que ter essa visão realmente descentralizada e entender que todo canal é um canal de contato, de interação, e ele precisa ser visto como exclusivo, mesmo que não seja, né? Eu acho que isso faz toda a diferença hoje em dia, né? Não existe mais caminho linear, não existe mais o meu site é onde eu vou converter, não existe mais isso. Então, é importante a marca estar presente da mesma forma em todos esses canais, né? Boa. Aí eu queria fazer uma pergunta que tem a ver um pouco com o produto de vocês, com a essência do produto de vocês, né? Então, tanto os produtos de vocês da Intimis, como chama o grupo mesmo? Universe. Olives. A qualidade é incrível, né? E às vezes é difícil, num mundo que é tão pasteurizado, né? É muito difícil, eventualmente, contar essa história do produto de vocês. A Camis é a mesma coisa. Inclusive, descobri que Camis vem de camiseta, né? A gente gravou, fazendo propaganda, eu sou fã da Lu aqui, a gente gravou um podcast há um tempo atrás, a gente tem um podcast chamado Wakecast, então depois acessem lá, YouTube, nas principais tocadores de podcasts, Spotify, Apple Podcast, enfim. Foi um dos episódios mais legais que eu já gravei. E assim, a qualidade das roupas essenciais da Camis é incrível, né? E eu cada vez mais acho que as marcas têm uma importância, porque assim, como tudo está em algum nível, mesmo com qualidade, em algum nível, às vezes é difícil de mostrar e parece tudo mais ou menos a mesma coisa, a conexão do storytelling da tua marca com o consumidor é que vai fazer a diferença na adoção daquele produto ou da conexão com aquela marca. Então, por isso que a Lu falou que ela é um povo que tem múltiplos pontos de contato, porque ela precisa estar na jornada como um todo. Eu queria ouvir de vocês e depois do Jonathan, como ele, a agência, interpreta isso, mas como usar esses pontos de contato para ao máximo conectar e mostrar qual é o diferencial da marca de vocês na vida dos consumidores de vocês. Eu acho que, bom,
Tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de pensar que uma mensagem comunicada de forma constante, com constância, é mais importante do que muitas mensagens comunicadas de maneira muito espaçada. Então, eu acho muito poderoso quando a marca ela se conhece de uma forma tão profunda que ela consegue explicar para o cliente de uma forma muito simples o que ela faz. Então, o poder da mensagem clara e direta e de uma forma muito compreensível para o cliente, num universo omnicanalizado e multicanalizado, é você conseguir passar essa mensagem de uma forma consistente por onde quer que você fale. Então, é claro que você vai adaptar formatos, é claro que você vai adaptar a linguagem, mas é muito importante construir essa identidade de marca em cima de uma mensagem clara e direta para o seu cliente. No caso da Camis, especialistas em produtos essenciais. Então, a gente usa muito o essencial é Camis. E a gente comunica o essencial em todos os nossos pontos de contato. E eu acredito muito no poder dessa mensagem construída com constância, né? Então, falar sobre um ambiente multicanalizado, não é falar sobre ter que trocar o tempo inteiro a sua identidade de marca e a sua comunicação principal para se adaptar aos formatos. Muito pelo contrário, é entrar nas conversas mostrando que você pode fazer parte daquilo, porque você tem muita consciência do seu conceito e do que você está trazendo para a mesa. Então, eu acho que num mundo onde você tem tantas opções, ter clareza de quem eu sou como marca, o que eu estou trazendo para as conversas que já estão rolando nos ambientes onde eu estou entrando e produzindo conteúdo, ajuda muito a ter essa consistência na comunicação. Então, essa é a estratégia que eu uso. E eu gosto também de pensar que a marca é todo um universo, né? Então, além do produto, existem lacunas que precisam ser preenchidas. Então, além de saber a mensagem única que você quer comunicar, você precisa entender onde o seu produto não entrega, a sua marca entrega. Então, qual é o todo, né? Qual é o 360 desse universo que a minha marca cria? E aí você vai conseguir preencher essas lacunas, traçando muito bem esse caminho de comunicação e a mensagem que você quer passar e todo o complemento desse universo que vai ser o plano de fundo dessa mensagem. E aí você consegue construir nos mais variados formatos um conteúdo que passa o seu todo de marca de uma forma consistente. Então, essa é um pouco da visão que eu trabalho nas minhas estratégias. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem é realmente a tecnicidade do produto. Assim, é ter um produto de qualidade, tecido de qualidade e diferenciais que a gente precisa trazer para o nosso cliente e ser transparente para que ele possa entender realmente o que a gente entrega. É uma empresa vertical, a gente produz 100% dos nossos produtos, não 100%, 90% dos nossos produtos. E a gente precisa trazer para o nosso cliente para que ele possa entender realmente a qualidade do que a gente está vendendo. Então, hoje, o nosso core business, obviamente, eu cuido do e-commerce, especificamente falando, mas o core business da empresa é a loja física. Então, a gente não tem vendedoras na loja, a gente tem consultoras que elas apresentam realmente o diferencial de cada um dos nossos produtos. Para que a gente possa ter a clareza em todos os canais, a gente tem uma área de treinamento efetiva que passa um treinamento para todas as nossas consultoras, para toda a nossa equipe de atendimento ao saque e para 100% da nossa empresa. Então, por exemplo, quando você entra na empresa, todo mundo faz um store day, passa um dia inteiro, uma semana às vezes na loja, de treinamento sobre produtos, sobre qualidade, sobre diferenciais, para que 360% da empresa entenda realmente o que a gente está vendendo e todo mundo saiba explicar para o nosso cliente e tenha transparência. E a gente traz um pouco desse mundo para o digital também, trazendo cada um o seu mundo. A gente são 3 marcas totalmente diferentes, cada uma tem o seu ambiente, cada uma tem o seu ecossistema, mas todas tentam trazer um pouco desse ambiente físico para o digital, com live commerce, com atendimento bem diferenciado para o nosso cliente, com um atendimento onde a gente pode direcionar o atendimento do nosso consumidor do e-commerce para uma consultora de uma loja física. Então, assim, a gente está com 360 da nossa loja, da nossa marca, falando a mesma comunicação, trazendo esse diferencial que a gente tem de produto para que o cliente possa entender que não é um produto só básico, que a gente entrega qualidade, que a gente entrega modelagem, a gente entrega um produto que o cliente precisa no momento certo. Legal. Eu acho que isso tudo tem a ver com a consistência da identidade, né? Isso tem que ser preservado. Independente do canal, seja rede social, WhatsApp, site, aplicativo, o canal tem que traduzir a essência da marca, né? Eu acho que, assim, de forma bem prática, a marca não pode ver a tecnologia
deixar a tecnologia moldar a comunicação, moldar como ela se expressa. É o inverso, a tecnologia está ali como um meio. A identidade tem que ser preservada em qualquer tipo de canal que ela vai atuar, né? Então, a gente está falando aqui de coisas práticas como o tom de voz, a paleta de cores, como você vai comunicar com o seu cliente no WhatsApp, por exemplo. Então, isso tudo são detalhes que no final faz essa consistência acontecer, né? O cliente ser atendido na rede social não pode ser diferente do que ser atendido no site. Aquela sensação de, poxa, acho que todo mundo já passou por isso em alguns sites, algumas lojas. Parece que eu só consigo ser atendido no site, eu consigo fazer a devolução somente no site. Para isso não acontecer. Então, a preservação dessa identidade por meio desses canais é o ponto principal, sabe? Eu acho que, como o Ricardo comentou, um treinamento com a equipe, ter uma identidade, um manual da marca que é compartilhado, uma persona para quem está trabalhando, às vezes uma pessoa nova, pô, entrou na loja, como que essa loja se comunica? Tem uma persona, tem um manual da marca. Isso tudo parece coisa de detalhe, primordial, que toda marca tem que ter, mas isso faz total diferença. Entendeu? Faz total diferença. Pô, aí começando daí para cá, vou fazer perguntas específicas. E aí, puxando até um gancho que você falou, Jonathan, um dos termos que um termo da modinha que a gente usa é ter uma experiência seamless, né? Então, assim, que tem a ver com o que você está falando. Então, se o consumidor vai na loja física, se ele vai no site, ele tem que sentir a mesma coisa que ele sente quando vai numa loja física, né? A ambientação tem que ser a mesma, as cores tem que ser a mesma, a vitrine, né, do site deveria expressar o que acontece numa arara, numa loja física, né? Então, se você mostra, sei lá, todas as peças por cor, eventualmente você deveria mostrar todas as peças por cor na sua vitrine do site, né? A comunicação, o tom de voz, essas coisas para mim é fundamental para que o consumidor, uma vez que a gente está falando desde o começo, está em múltiplos pontos de contato, ele navega, ele precisa sentir consistência. Consistência é o que leva à perfeição numa jornada. Conta pra gente como é que vocês enxergam isso, o que vocês têm feito nos clientes de vocês que traz um resultado acima da média para que essa experiência seamless aconteça. Eu acho que, acima de tudo, a marca e a gente também atua dessa forma, precisa buscar a empatia, né? A empatia com o seu cliente, a empatia com o usuário. Isso faz toda a diferença. Porque a partir daí que você vai entender as dificuldades, os limites, e você vai traçar a jornada baseada nesse contexto. E tudo isso parece muito subjetivo, contextual, mas é necessário quebrar isso em pedaços pequenos e entender como cada tijolinho que você vai precisar montar esse muro inteiro, entende? E cada tijolinho desse, a gente está falando desses pequenos detalhes. A fonte que é usada na comunicação da loja, o tom de voz, não só na escrita, mas na fala, a paleta de cores, isso tudo tem que ser respeitado, isso tudo tem que ser mantido. E como eu disse, parece besteira, parece detalhe, mas é o que vai fazer toda a diferença. A gente tem que, nesse mundo de inteligência artificial, de algoritmos, a gente tem que entender que isso tudo, sem a empatia, não adianta de nada. Você vai ser só mais uma marca no mercado. Você vai estar ali só para vender. E uma marca que quer ser vista como realmente uma marca, ela não está ali só para vender, ela está ali para fazer a diferença. Então, tem que ultrapassar essa barreira da tecnologia, do algoritmo e pensar de forma mais humana, buscando entender o cliente, buscando entender como ele se sente confortável e agir em cima disso. Isso não pode ser descartado. E a gente trabalha da mesma forma. A gente atua junto com a marca de forma empática, entendendo como ela se comunica e ajudando ela a entender como o usuário dela enxerga tudo isso, né? A gente atua bem em cima disso. Por mais que às vezes extrapole o nosso escopo, que é um pouco mais técnico, mas a gente gosta de atuar nessa situação, porque uma pequena mudança na loja faz toda a diferença se a gente entende esse contexto, sabe? Você tem algum caso para contar? Alguma mudança que vocês fizeram? A própria Camis, né? Exato, a própria Camis. A gente, por exemplo, fez uma migração juntamente com a Wake para a nova tecnologia Storyfront do checkout. E
por mais que a Wake já oferecesse a estrutura para a gente trabalhar, a gente não pode só pegar aquilo e aplicar e acabou. A gente tem que entender o contexto da loja. O que já estava dando certo? O que pode ser melhorado? Não pode ser feito de qualquer forma, qualquer tipo de mudança. Tem que entender todo esse contexto. A gente precisou manter o que funcionava, melhorar o que podia melhorar e, trazendo o que a gente comentou lá no início, manter a consistência da identidade, né? A Wake tem uma estrutura legal, mas a gente tem que adaptar essa estrutura para a identidade da Camis. Isso tem que ser preservado, tem que ser mantido. E a gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse conectados a eles, né? Boa. Lu, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas queria que você falasse de novo, assim, né? O quanto os dados orientam a tua empresa, né? O quanto entender o que o consumidor está fazendo e isso reflete nos dados, nos indicadores, e quais são esses indicadores, mudam o direcionamento e para onde você está indo e o resultado de tudo que você está construindo. Bom, primeiro eu queria comentar um ponto que o Jonathan trouxe, porque vai tocar exatamente nisso que você me Legal. perguntou. É uma dor muito grande do mercado entender, principalmente para o empreendedor que tem uma empresa pequena como eu, é uma dor muito grande entender o que precisa ser feito e não ter parceiros que nos ajudem a executar o que precisa ser feito. Porque essa experiência seamless eu acho que é o objetivo final de qualquer marca omnichannel. E eu digo mais, quem também está no atacado, como a Camis, a gente gostaria que na lojista essa experiência também fosse a mesma. E é um desafio gigante, porque além de depender de pessoas que repliquem o conceito em suas formas individuais de trabalho, a gente precisa do parceiro. A gente precisa da plataforma que viabilize, a gente precisa do parceiro ideal e a gente precisa de uma série de stakeholders que atualizem a mentalidade para o que a gente está precisando que seja feito agora. Então, isso que você trouxe sobre a ProEx é a maior verdade do mundo. A ProEx é a agência que me atende na Camis hoje. E hoje a gente precisa contar com parceiros que estejam abertos a escutar que talvez o que a gente fez há 6 meses já não funcione para o cliente. E por mais que a gente tenha empregado energia e feito aquilo acontecer com a melhor das intenções, talvez isso precise ser modificado antes do que a gente imaginou. E eu acho que o momento de tecnológico que a gente está vivendo é exatamente esse. A gente se coloca à frente de uma situação e na hora que a gente já resolveu, a gente já não está preparado para a próxima. E a gente precisa voltar. Então, para mim, isso é um mindset que todos do mercado de digital ou do mercado de varejo ou omnichannel precisam entender, que é melhoria contínua. Como que a gente melhora continuamente? Entendendo que funciona até certo ponto e para de funcionar em determinado momento. Como que a gente faz isso? Através de indicador. Porque se a gente não tem indicador, se a gente não quebra o grande problema em várias pequenas formas de mensurar as nossas rotinas e o que a gente deseja com aquelas rotinas, a gente não consegue entender quando algo parou de funcionar. Então, eu vou dar um exemplo. Caiu minha taxa de conversão. Pode ser 1 milhão de coisas. Pode ser falta de estoque, pode ser usabilidade, pode ser tráfego, que está levando pessoas que não são um público adequado para aquela conversão. Pode ser uma estratégia de branding e topo de funil que parou de performar. Pode ser um monte de coisa. Então, se a gente não fatia os objetivos em indicadores, monitora esses indicadores e traz os parceiros para a mesa para olharem para o mesmo lugar que a gente está olhando, a gente efetivamente não consegue mensurar o que está funcionando e o que não está. E se existe uma regra no momento em que as mudanças estão acontecendo de uma forma muito constante, é que a gente não pode ter mente fixada em nada. A gente não pode se apaixonar pelas ideias e melhorias que a gente construiu ontem. Não estou falando nem da semana passada, nem do ano passado. É ontem. Ontem eu coloquei uma coisa para rodar e ela funcionou muito bem e explodiu. Daqui a um mês pode ser que não funcione. Então, trazer essas pessoas para o mesmo barco e explicar para elas que, olha, aqui na empresa a gente trabalha com melhoria contínua. Então, pode ser que eu te peça para a gente retomar essa questão mês que vem. E isso é um mindset que você e o Yuri entendem. Então, a gente consegue ter conversas muito produtivas sobre entender o que está funcionando o tempo todo, o que para de funcionar e focar energia naquilo que precisa ser melhorado naquele momento. Então, para mim, essa é a importância dos indicadores. Eles vão nos direcionar para o que pode ser testado naquele momento para virar algo que não está funcionando. Boa. Ricardo, vamos para um tema que a gente explorou
aqui nos painéis ontem bastante, que é a omnicanalidade, né? E vocês têm uma presença física, tanto com o Intimissimi quanto com o Calzedone, é bastante importante. Como é que você acha que a omnicanalidade ajuda nessa jornada? E o que você ainda vê de desafio? Puxa, eu gostaria que fosse assim e ainda não consigo fazer. Assim, conta um pouquinho pra gente. É um desafio no Brasil, principalmente, gigantesco, né? A gente tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, 100% delas integradas no site e no sentido contrário também. Então, um cliente que entra numa loja física, não possui um produto disponível naquela loja, a loja pode fazer uma venda via prateleira infinita e entregar diretamente na casa do cliente. Mas a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um modelo no nosso brasileiro de franquias, aonde quando você vai fazer toda essa parte de integração de omnicanalidade, tem uma dificuldade enorme de você conseguir ter uma experiência única de compra para uma troca numa loja física, ou no sentido contrário também. Mas a gente tem hoje uma operação muito robusta. Hoje, mais ou menos 40%, 50% dos pedidos do e-commerce já são faturados e entregues diretamente pelas lojas físicas. A gente tem um share grande também de vendas das lojas que são feitas e são entregas diretamente na casa do cliente pelo centro de distribuição. Então, a omnicanalidade ela auxilia para que a gente possa entregar para o nosso cliente a melhor experiência no seu momento de compra. Então, o cliente vai decidir exatamente como ele quer comprar. Existe um cliente que quer entrar numa loja física para testar um produto, simplesmente entender a modelagem dele dentro da nossa marca, mas fechar o pedido dele no e-commerce, no seu momento específico de compra. Existe um cliente que quer comprar no e-commerce, retirar na loja mais próxima para ter uma agilidade. A gente também entrega com uma entrega expressa em regiões distantes do nosso centro de distribuição, com uma entrega expressa diretamente da loja física, tendo uma maior experiência para o nosso cliente. Então, assim, é fato que a omnicanalidade é o principal ponto dentro do e-commerce para que a gente possa entregar, não só no e-commerce, mas para o nosso cliente a melhor experiência. Mas as principais dificuldades é com certeza o Brasil, para que a gente possa ainda otimizar e ter novos canais de trocas, que hoje o cliente comprando no site, ele efetivamente ele precisa, por mais sendo faturado do e-commerce, pela loja física, ele precisa fazer uma troca diretamente pelo site. A gente não consegue ter uma experiência ainda dentro da loja física para realizar essa troca, porque a gente tem diversas dificuldades fiscais que a gente não consegue ainda implementar, mas que a experiência ainda assim ela é bem tranquila para o nosso consumidor, a gente não tem muita fricção com isso. Boa, boa. Eu queria perguntar para vocês, vocês dois têm uma característica que vocês estão no cotidiano das pessoas, né? Dos clientes de vocês. Então, nenhum de vocês vende vestido de festa, por exemplo, que ele usa de vez em quando. Vocês querem estar de maneira perene o tempo todo, né? E ao mesmo tempo, um ponto importante dos dois é que são produtos de altíssima qualidade, né? Então, que eles, em tese não, na prática duram mais, assim, né? E vocês precisam vender, né? Como é que vocês fazem para se reinventar e criar alternativas e estar sempre na mente dos consumidores de vocês para que eles o tempo todo voltem e comprem outras peças e ao mesmo tempo entendam que as peças são de qualidade e se mantenham por mais tempo nos guarda-roupas dos clientes, né? Bom, eu tenho algumas estratégias que eu posso compartilhar, mas para mim, uma das melhores ferramentas de retenção de um cliente é um bom produto. Sim. Porque o produto que não é bom, você consegue fazer a primeira venda, mas você não faz o cliente voltar. E em momento nenhum eu tive medo de a qualidade do meu produto ser um ofensor para minha recorrência. Muito pelo contrário, eu acho que um produto bom, ele faz o cliente recorrer. Então, eu gosto muito de usar a estratégia de edições limitadas. Então, eu acredito muito que no guarda-roupa feminino, poucas marcas trabalham esse conceito que é: cara, se você ama uma modelagem, você não precisa trocar ela na próxima estação, na próxima coleção. Você pode usar ela quantas estações você quiser. Então, eu tenho uma série de produtos perenes na Camis que eu trago em todas as estações, em cores e edições limitadas, que estão ali um pouco adaptadas à tendência, ao que está gerando desejo, mas ao mesmo tempo vão atravessar ali vários anos e meses de experiência com essa cliente, independentemente da tendência. Então, essa ferramenta especificamente é construir um percentual bom de produtos perenes que você consegue manter na coleção por muito tempo. Então, eu vou dar um exemplo. Se numa coleção eu tenho, sei lá, 56 modelos cor no total,
50% disso são shapes e modelagens que eu vou trazer da coleção anterior, de forma que a minha cliente consiga encontrar aquele produto que ela ama tanto, reeditado, em outros tons, no tom da temporada. Então, um dos recursos que eu uso é a edição limitada e, de forma alguma, eu acho que o produto ser bom reduz a sua recorrência. Muito pelo contrário, você tem que saber aproveitar qual é aquele produto que é seu best-seller, que é o seu hero de todas as coleções e trazer ele reeditado de uma forma que a sua cliente vai querer ter 2, 3, 4, ela vai recomprar. Outra forma que eu gosto muito de trabalhar também é o conteúdo que não necessariamente tem foco em conversão. Porque é uma forma de de ser uma lembrança de marca subconsciente que vai criando uma lembrança associativa que, se a minha cliente quiser uma peça essencial de alta durabilidade, ela vai lembrar de mim. Ela vai direto lá. Então, hoje, a gente busca construir no Instagram da Camis, a gente quer ensinar qualquer consumidora, ainda que nunca tenha comprado o meu produto, mas qualquer consumidora do nosso conteúdo a ter um armário mais funcional e essencial, mesmo que ela não compre nenhuma peça da Camis. Se algum dia ela se lembrar disso e fala, cara, eu quero investir em um blazer com uma qualidade superior, ou, cara, eu quero testar uma t-shirt com um tecido melhor, ela vai sim, porque eu estou ali trabalhando aquele conceito através de conteúdo útil para ela. E não tem nada que faz o seu consumidor prestar mais atenção do que servir algo a ele, né? Ser útil a ele de alguma forma. Então eu volto na questão da empatia que o Jonathan trouxe, que é como eu posso servir antes? Para captar valor, eu preciso entregar valor para o meu cliente. Então, como que eu posso entregar valor para o meu cliente antes de tudo, assim, antes de querer que ele compre qualquer coisa de mim? Então, eu uso muito essas duas estratégias. Uma que favorece a recorrência e a outra que favorece a lembrança de marca num contexto específico, agregando alto valor no segmento e no tipo de mindset de compra e de se vestir que eu quero que a minha cliente construa. Então, eu uso muito essas duas estratégias. Não mudaria nenhuma palavra do que ela disse. Boa. Eu acho que o principal que a gente também leva em conceito é awareness, principal. Acho que é um dos maiores investimentos que a gente tem em todos os países, para que a gente traga a notoriedade da marca, para que o consumidor entenda exatamente qual que é o público-alvo que a gente atende, qual que é o tipo de produto que a gente vende, para que quando ele olhe uma pessoa utilizando um produto da nossa marca, ele já consiga, por mais que um produto básico, já entenda que vai ser um produto da Intimissima, esse é um produto da Calzedonia. E a recorrência, ela está atrelada com certeza a um produto de qualidade. E ao consumidor, ele passar isso para os amigos, para os familiares, para as pessoas próximas, e eles indicarem também. Então, o nosso consumidor, ele tem que ser o nosso ponto de contato também, o nosso ponto de disseminação da nossa marca. Então, se o consumidor ele não acredita na marca, não acredita no produto, a marca não vai. Não adianta você fazer um awareness bonito, investir numa melhor influencer de toda, se o seu produto não entrega a qualidade que você está prometendo. Então, acho que o principal é isso mesmo. Boa. Eu tenho duas perguntas agora para os três e depois eu vou abrir para vocês aí. Então, tenho 10 minutos, então vai dar tempo. Então, vocês preparem as perguntas que daqui a pouco a gente já vai abrir. A primeira tem a ver com esse tema que você falou, puxar um pouquinho. Como é que vocês veem os influenciadores, né, ou o mercado de influência interagindo com marcas e consumidores, né? Eu tenho para mim que, assim, eu acho que as marcas começaram errado, né? Investindo em influenciadores que não têm necessariamente a ver com suas marcas, né? Então, às vezes é muito comum de se ver, vocês podem me desmentir se eu estiver falando verdade, assim, você vê, às vezes, celebridades fazendo propagandas de produto que eu tenho certeza que elas não usam, né? E o que eu acho que, na minha opinião, o que mais funciona é a verdade, né? Então, você tem influenciadores que de fato se conectam com as tuas marcas e ligam as tuas marcas com os seguidores, né? Com o consumidor. Então, eu queria que vocês passassem a visão de vocês sobre esse tema e depois eu faço a última pergunta aqui. Bom, vou falar bem rapidinho, porque é um tema que eu adoro, eu poderia falar horas sobre isso. Para mim, quem ainda descredibiliza o mercado de influenciadores assim, de verdade, não tem mais argumentos a serem fornecidos para esse mercado. É a maior oportunidade em mídia nos dias de hoje, simplesmente porque a atenção está concentrada em redes sociais, em mídias sociais. E onde está a atenção, existe a oportunidade de colocar a bandeira da sua marca, de apresentar o seu produto, de falar sobre o seu conceito. Então, hoje a gente vive em
em vertentes de atenção, onde as pessoas colocam atenção diariamente. As redes sociais são canais de mídia, assim como a TV, assim como o rádio, assim como outros canais assumiram esse papel em momentos anteriores. E as influenciadoras, elas estão ali com audiências garantidas nesses canais. Então, eu acho que as influenciadoras são um canal de mídia extremamente consolidado, e como outro canal de mídia qualquer, a gente precisa olhar para esse público, para essa audiência, e entender se essa audiência ela atende ao tipo de awareness que a gente quer fazer naquele momento. Como eu gosto de pensar isso? O meu primeiro influenciador é o meu cliente. Quem é o meu cliente? Qual é a faixa etária? O que ele consome? Quais são os outros produtos que ele consome? Onde eu vou encontrar o influenciador que vai chegar em um público lookalike, né, com um mindset de lookalike a esse meu cliente, olhando para o que ele consome. Então, quais são os influenciadores que as minhas clientes consomem? Quem ali traduz um pouco dessa persona de marca que eu estou mirando? Para mim, essa é uma estratégia muito eficiente de encontrar influenciadores assertivos para sua marca. Na Camis, a gente tem grupos focais, com clientes quentes e frios. Então, clientes recorrentes e clientes que pararam de comprar por algum motivo. E é uma pergunta do meu grupo focal. O que você consome de conteúdo? Onde você consome conteúdo? Então, é muito sobre entender que o seu cliente, públicos semelhantes ao seu cliente ou target de novos clientes está consumindo. E aí, a partir disso, mapear as personalidades, pessoas disponíveis e criar uma estratégia para poder chegar nessas pessoas. Então, para mim, o marketing de influência é a principal estratégia de mídia atualmente, e com uma camada a mais que cara, eu não tenho grana para contratar influenciadores, ainda não é o meu momento. Se você é um founder, você é o influenciador da sua marca. Assim como o teu cliente. Então, olha para dentro, olha para você como founder, para você como criador daquelas estratégias e para as pessoas que já te consomem, suas clientes. Então, esses são os seus primeiros influenciadores. Os outros você vai mapear a partir desse grupo de influenciadores que você já tem na sua marca, se você vende um produto e se você cria um produto. Legal. Eu acho que, para adicionar, eu acho que você foi precisa, tomar muito cuidado com números de seguidores. Números não traduzem tudo. O que a gente está falando aqui é de engajamento. Não adianta nada o influenciador ter milhões de seguidores e um engajamento pobre. Isso não vai trazer retorno nenhum. Então, é o que você falou: buscar seguidores que conseguem traduzir e talvez sejam até consumidores da marca, sabe? Mas eu acho que é só esse ponto, né? Tomar cuidado com esses números. Os números enganam, né? A gente tem que procurar algo mais profundo do que somente seguidores, né? Entender além dos seguidores também se esse influencer ele tem uma relação com a sua marca. Acho que o principal ponto que você falou, se a marca ela não tiver ligada com esse influenciador, você vai passar uma imagem totalmente diferente do que você está tentando construir ao longo de todos esses canais que você tem de omnichannel, de canais sociais, etc. Tal. Se você escolhe um influencer que não tem a ver com a sua marca, você pode quebrar a cara e trazer para o seu consumidor uma imagem que não é a verdade. Hoje, dentro da área de comunicação na empresa, é uma, é uma área que a gente cuida com muito cuidado, assim, ter uma influência direta com a Itália para que a gente possa fazer a melhor seleção do melhor influencer que tem a maior relação com a nossa marca. Então, hoje, se você entrar na Intimissimi, você sabe que a Camila Queiroz é a nossa influencer da marca, que ela tem totalmente o perfil da marca, totalmente ela utiliza os nossos produtos, ela já era uma consumidora. Hoje, dentro da Calzedone, a gente tem uma nova influencer, que é a Marina Rui Barbosa, é uma outra pessoa que tem tudo a ver com a meia calça, tudo a ver com o produto que a gente vende. Ela tem uma ligação direta com a marca. Então, se alguém olhar ela utilizando um produto da nossa marca, ela sabe que faz sentido com ela, faz sentido com a persona dela. E é a pessoa que segue ela vai conseguir se identificar com a marca também e ter uma maior notoriedade. Então, acho que a seleção do influencer ela é muito importante para que você não perca essa comunicação 360 que você está tentando criar com o cliente. Bom, e antes da gente abrir para perguntas, eu queria ouvir de vocês sobre hiperpersonalização de jornada, né? O quanto vocês acham que os sites os apps vão responder mais dinamicamente, o quanto isso vai ser importante para a jornada de vocês e, eventualmente, o quanto os vendedores nas lojas físicas também deveriam ser municiados de mais dados, de mais
recomendação na hora de ser não só um vendedor, mas como você disse, um consultor de vendas na hora da venda? Bom, a palavra para mim do momento é curadoria. Porque se você tem tudo à disposição, você não tem nada. Porque você não consegue ali selecionar muitas vezes o que vai ser importante para aquele momento. Então, as marcas que conseguirem enxergar que quando um cliente chega no nosso site, esse é o grupo de produtos que eu preciso sugerir para ele, e a partir da seleção dele eu consigo sugerir novos grupos de produtos relacionados àquela seleção, certamente ela tem uma das maiores oportunidades de escala do momento. Eu acredito muito que em breve a gente vai ter boas ferramentas de aumento de conversão, né, de CRO, com inteligência artificial, que fazem esses arranjos de ofertas muito personalizados para o usuário que está entrando ali no seu canal. E a verdade quanto mais rápido você conseguir mostrar para o seu cliente o que ele está buscando, maiores são as chances dele converter e muito mais do que isso, enxergar valor no seu atendimento. Porque você para de oferecer produto e começa a oferecer serviço e curadoria. Então, eu acredito muito que em breve a gente vai ter mais ferramentas nesse sentido. Acredito que hoje a gente ainda está bem limitado. Dentro da Camis, a gente está tentando construir uma com inteligência artificial e é um super desafio, mas a palavra é curadoria. Então, se você ainda não está lá, se você ainda não consegue trazer uma boa ferramenta de CRO, faça no Instagram, faça no próprio WhatsApp com as suas clientes mais frequentes, né? Entenda que, cara, quem comprou uma camiseta gola U há 3 meses, talvez queira comprá-la em outra cor. E aí, quando chegar essa edição limitada, você pode puxar todos aqueles clientes que compraram aquele produto e avisar, falar, olha, essa camiseta que você comprou chegou em novas cores. Posso te apresentar? E aí, isso já se torna um serviço de curadoria. Às vezes, também enviar conteúdo útil. Então, pelo próprio Instagram ou pelo próprio WhatsApp. Esse aqui é o meu armário cápsula da semana. Esses são os produtos se você quiser comprar. Tudo isso vai criando uma sensação de serviço e curadoria que ajuda muito que a cliente se identifique e encontre o produto com velocidade. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa sensação de ver um produto no anúncio, clica no link, chega no site, cadê o produto? Sumiu, nem você foi impactado, você quer o produto, você não consegue achar o produto dentro do site. Então, isso precisa mudar. O básico começa aí. Se eu estou entregando, mostrando um produto num criativo, num anúncio, leva para uma landing que tem só ele, ou que tenha ele, produtos parecidos. Dá para começar pelo básico até oportunidades muito grandes de escala, como a inteligência artificial. Eu enxergo dessa forma. Boa. A gente tem uma experiência hiperpersonalizada já do cliente dentro da loja física com as nossas consultoras que vão conseguir orientar o cliente no produto que ele mais está buscando. E aí toda essa expertise que a gente tem dentro de loja física, a gente já está trazendo cada vez mais para o mundo digital. Hoje, se você entrar no site da Intimissimi, a gente tem uma inteligência artificial que a gente lançou faz uma semana, mais ou menos. Olha, quero A gente cria saber. uma persona, chama Bela, ela faz o atendimento consultivo, onde a gente cada vez mais está subindo treinamento de produto, treinamento de categorias, para que o consumidor, quando entrar no site, estiver buscando um presente para um familiar ou buscando um produto específico, ela já consiga orientar e já trazer com agilidade o produto certo, levando em consideração todo esse treinamento, toda a expertise que a gente tem de loja física. Então, se vocês entrarem no site da Intimissimi, vocês vão ver um botãozinho no canto direito da Bela. Aí vocês podem tentar perguntar dúvidas sobre o produto, diferenciais dos nossos sutiãs, escolher o sutiã perfeito para você. E a Bela vai conseguir orientar cada vez mais. Obviamente, está em uma semana que a gente está treinando cada vez mais o modelo, mas está sendo uma experiência bem legal e está conseguindo trazer um pouco dessa vivência de loja física e toda a expertise que a gente tem para o mundo digital. Legal. E falando um pouquinho sobre como as pessoas que compõem a marca vão conseguir traduzir isso tudo, falando de forma bem prática, assim, una a equipe e entregue a eles o manual da marca, faça reuniões contínuas sobre como se comunicar, como agir, como a marca se comunica, para todo mundo, independente da posição dela, se ela só é responsável em fazer o cafezinho ou se ela é responsável em dar o play lá no criativo que vai pro ar. Todo mundo tem que ficar ciente dessa identidade e os colaboradores precisam entender que eles que fazem a marca ser quem ela é. E para isso acontecer, ele tem que ser municiado. É responsabilidade da marca fazer isso, né? Unir todo mundo com a mesma linguagem, com o mesmo jeito de agir com o cliente final. Isso é super importante. Boa. Muito bom. Pessoal, perguntas? 2.
Vamos lá. Em breve, ProEx vai colocar uma inteligência artificial de conversão Já, no já. site da Camis. Vem aí, vem aí. Isso aí. Oi, Luísa, prazer, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Vanessa, mentora de e-commerce. Eu fiquei curiosa Tudo bem, para entender tudo certo. Como que vocês trabalham essa questão da recorrência dentro da Camis? Que estratégias, ações vocês fazem, além dessa que você citou agora, né? Sobre chegou uma blusa da mesma coleção e você envia uma mensagem para as clientes. Boa, muito bom. A principal estratégia de recorrência que a gente usa são as edições limitadas. Trabalhar com edições limitadas. Então, eu tenho. A Camis nasceu especialista em camisetas. Então, eu tenho ali 4 produtos que são best-seller da marca e são responsáveis aí por mais de 60% da receita do negócio. Todos os meses eu tenho uma edição limitada de uma cor diferente desse produto. E aí isso faz com que a minha cliente ela se torne colecionadora de um produto que ela adora. Então a gente fomenta esse mindset de coleção. E pode ser que ela não se identifique com a cor do mês, mas no próximo mês vem uma cor diferente. Então isso é uma estratégia muito legal de recorrência, que para quem não tem um produto best-seller, pode virar uma estratégia de drop. A estratégia de drop para o e-commerce fomenta muito a recorrência do cliente, porque ele tem uma sensação de que todos os meses você tem novidades. E muitas vezes você não precisa ter uma coleção completa por mês. É você trabalhar a sua coleção apenas com entradas divididas, espaçadas, para que você tenha sempre um motivo para falar com a sua cliente. Na verdade, essa estratégia ela pode ser traduzida exatamente dessa forma. É criar um motivo para você entrar, ter essa ponte com a sua cliente e chamá-la, convidá-la para ver o que você tem de novo no site ou para ver aquele produto que ela gosta numa versão diferente que ela ainda não tenha. Essa é a minha principal estratégia de recorrência. Bom, e tem mais uma perguntinha ali. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é mais sobre o Omni, a gente vê que tem uma dificuldade. Eu não sei se vocês conseguem trabalhar os mesmos benefícios no site, no app, com a loja física. A gente sabe que hoje a loja física tem os vendedores comissionados e no e-commerce a gente consegue trabalhar com cupom, com frete grátis. Então, eu queria entender um pouquinho mais a questão de benefícios na omnicanalidade. Do nosso lado, especificamente, a gente trabalha com a comunicação idêntica, tanto loja física quanto e-commerce, para que a gente não tenha nenhuma fricção com o cliente de entrar no site e ver um preço diferente, uma promoção diferente, um cupom diferente. Então, 100% da estratégia que a gente trabalha, tanto no online quanto no físico, ela é igual. A gente tem reuniões semanais de S&OP com todas as áreas, tanto de comercial, logística, operações, e-commerce e lojas físicas, para que a gente possa decidir quais são as estratégias daquela ação comercial que a gente vai fazer que faça sentido para todos os canais. E a gente mantenha uma comunicação única. Adicionando, se possível, essa pergunta, você comentou sobre os vendedores, né? É possível integrar os vendedores também com a parte online, principalmente com a loja virtual. Isso é importante porque a gente ouve muitos casos de que os vendedores começam a ver a loja virtual como um concorrente. E não deve ser assim. A Wake, por exemplo, permite que a gente faça isso. Simplesmente adicionando um código do vendedor, ou outras formas, um link do vendedor. Existem formas de fazer isso. Isso é muito importante, tá? Porque isso cria unicidade da equipe e não concorrência entre ferramentas e canais. Porque senão a gente perde todo esse sentido, né? Eu queria falar especialmente para a Luísa, ela é uma super inspiração para a gente como marca. Parabéns pelo Qual que é a sua trabalho. marca? É Revival, a gente tem bores personalizados tecnológicos. É monoproduto, e você começou com um produto só também. E eu queria saber qual que é a sua principal frente de venda, mesmo tendo atacado, online, o que é mais forte para vocês e quando que você decide fortalecer esse canal e diversificar? Boa, muito boa pergunta. O e-commerce sempre foi a nossa maior receita na empresa. É um canal muito representativo, mas eu confesso que nos últimos, do meio do ano para cá, as nossas lojas cresceram muito. A gente tem um acumulado de crescimento de quase 50% nas nossas lojas. Então, as lojas físicas têm sido um canal com um crescimento muito acelerado e uma grande oportunidade, assim. Mas dá para ser, o e-commerce pode ser o seu principal canal de receita. O e-commerce tem uma capacidade de escala muito alta e no meu caso, a diversificação foi meio não tão estratégica. Assim, eu até conto no episódio do podcast com a Ale que eu vim para São Paulo, na verdade, para procurar um escritório
porque eu queria contratar um especialista em e-commerce, porque eu já não estava conseguindo mais subir todos os produtos eu mesma para o site. E aí eu cheguei aqui procurando um escritório, estava passeando pela Alameda Lorena, lá nos Jardins, e eu vi um imóvel para alugar. E o imóvel tinha um mezanino. E aí, na minha cabeça ingênua, eu bem pensei: escritório de graça. Vou vender embaixo, escritório de graça lá em cima. Então, assim, foi super. E assim, quando eu comecei a operar, eu falei: caraca, eu me meti num outro buraco, porque assim, é uma operação maravilhosa, que você tem contato direto com a sua cliente, você escuta ela falando do provador, o que ela quer que você melhore no seu produto, você escuta ela elogiando, é incrível, mas é das coisas mais desafiadoras para quem vem do digital, porque é, é outra coisa, é outro bicho, assim, é equipe de venda, é motivação para pessoas ali conseguirem replicar o seu conceito com amor, com paixão, do jeito que você fala. Muda muito, mas é incrível, assim, ser omnichannel, para mim, é a maior oportunidade de ser um negócio longevo no Brasil, porque o Brasil tem um varejo físico muito forte nas capitais, e no interior as multimarcas fazem esse papel. Então, ser omnichannel no Brasil, na minha opinião, é ter um volume de canalidade maior à sua disposição, assim, você consegue ter mais canais de venda. Agora, sobre o momento de diversificar, né? Em que momento eu me torno omni? Difícil, porque você pode querer escalar o seu 8% do varejo Brasil é digital, é e-commerce. Você tem possibilidade de escala absurda no digital. Então, não necessariamente você precisa ir para o físico para gerar essa receita. Eu acho que é mais uma questão de estratégia. Se você quer ser uma marca omnichannel no futuro, se é assim que você vê o seu modelo de negócio no futuro, talvez valha a pena no próximo ano, talvez manter o crescimento do digital um pouco mais flat, e o que você gastaria para fazer aquela alavanca, investir em um ponto físico teste, uma pop-up, para testar como seu produto se sairia no físico. E aí você vai ter mais dados para entender se vale a pena seguir ou voltar para o investimento no digital. Se você tiver a oportunidade de fazer esse teste, eu acho que funciona. O que eu posso te dizer é que o Brasil tem um varejo físico muito forte. E também tem oportunidades absurdas no digital. Então, acho que a gente está em um país muito bom para, por mais que existam várias dificuldades no empreendedorismo, não vou romantizar de nenhuma forma. Acho que, em termos de canalidade, o Brasil é um país que ainda tem muita carência de marcas chegando no interior, de canais físicos em cidades do interior. Então, isso também é oportunidade para o empreendedor que está atento e disposto a fazer teste. Então, acho que o que eu posso te dizer é isso. Bom dia, meu nome é Beatriz, prazer falar com vocês. Na verdade, eu trabalho com CX, CS, né? E eu queria entender de vocês como que vocês estruturam isso dentro da marca, qual que é a estrutura de vocês, como vocês acompanham, né, esse dia a dia, qual a influência que essa experiência tem. Eu sei que vocês falaram um pouco sobre esses fóruns, que vocês reúnem a equipe para falar um pouco sobre jornada. Vocês têm isso estruturado de, olha, para toda a empresa ver? Eu queria entender um pouquinho sobre como que funciona esse mapeamento para vocês mesmo, como marca. Do nosso lado, quando a gente fala de Customer Experience em si, a gente tem que trazer para o nosso consumidor o mundo que ele atende. Então, a gente tem personas diferentes para cada marca. A gente tem um público masculino de Intimissimi Uomo, que busca mais tecnicidade, modelagem de produto. Então, quando ele entra nesse ecossistema, a gente tem que conseguir mostrar para ele o diferencial de tecido, o diferencial de modelagem, para ele conseguir escolher dentro das 5 modelagens de camiseta que a gente tem, qual que é a mais se encaixa com ele. E quando a gente fala do Intimissimi, por exemplo, a gente tem mais fotos inspiracionais, produtos com uma qualidade, uma foto mais bonita, para que a mulher consiga se enxergar naquele produto. E quando a gente entra já na Calzedonia, é um público mais teen, então a gente tem fotos maiores, para o cliente conseguir ver o detalhe da minha calça, entender se faz sentido o corpo dela. Então, assim, cada um tem o seu ecossistema, cada um trabalha o seu público específico, e de indicadores, basicamente, a gente consegue entender, com base na acessibilidade do site, como cada um dos nossos consumidores estão interagindo. E aí, com os indicadores principais, a gente consegue entender aonde a gente consegue fazer um ajuste no site para que a gente possa trazer cada vez mais a experiência do nosso consumidor. Bom, eu confesso que, em termos de estrutura e mapeamento de processos, isso ainda é um desafio muito grande no meu negócio. É muito
Como que eu quero dizer? É desafiador colocar premissas para atendimento, né? Setar formatos para atendimento. Mas o que eu procuro fazer dentro do meu negócio é que todo mundo entenda o quanto o atendimento é primordial para mim. Então, assim, antes de tudo, é o atendimento e a experiência da minha cliente, sabe? Então, todos no negócio movem montanhas para atender. Em em todas as frentes, em todas as áreas, se a nossa cliente levanta a mão, a gente para tudo que a gente está fazendo e a gente vai atendê-la da melhor forma que a gente pode. Isso eu falo no meu perfil pessoal, no perfil da marca, em todos os nossos pontos de contato, a gente trabalha muito esse mindset de atendimento e encantamento. Claro que a gente tem também materiais institucionais que direcionam o tom de voz e o formato de atendimento, mas uma forma que eu gosto muito de observar para isso é ver a reação do meu time quando acontece algum tipo de problema ou quando esse atendimento é solicitado. E aí, quando eu vejo que o mesmo senso de urgência que eu teria conseguiu ser replicado, eu entendo que está todo mundo na mesma página com relação às nossas premissas de atendimento. Então, eu acho que se você hoje está numa posição de influência na sua área ou como gestora, tentar trazer esse senso de urgência no atendimento e do quanto isso é primordial para você dentro da cultura que você quer instaurar na sua equipe e na sua marca. E eu tenho certeza que isso vai começar a gerar um comportamento que é replicável. Assim, para mim, essa é a primeira forma de começar. E, de fato, a estrutura é muito desafiadora. Depende de várias frentes de treinamento, capacidade de ensinar e divulgar essas premissas. Eu acho que é um desafio para todo mundo, mas eu gosto muito de encarar dessa forma. Assim, atendimento em primeiro lugar, o senso de urgência precisa ser para todos e nossa prioridade zero é atender e garantir uma boa experiência para a nossa cliente. Senão, nada faz sentido. Nenhum material institucional, nenhum treinamento. Isso é a premissa zero da empresa. Acho que se eu puder adicionar alguma coisa, seria correr atrás não só do que a marca te oferece, mas os pontos de contato que você tem. Por exemplo, forma prática, pegar o telefone e ligar para um cliente. Isso parece um absurdo, mas não é. E Não você é. vai ver, assim, ouvir coisas. A gente já fez isso e a gente já pegou casos que o cliente começou a chorar no telefone, falando da marca. Falou, cara, olha só o engajamento e quanto essa marca afeta esse cliente. Será que eles estão sabendo disso? E é importante todos da equipe terem ciência disso, sabe? Isso pode ser até um ponto de saída na frente, de liderança da sua parte, você correr atrás disso, sabe? Mesmo que não tenha uma cultura dentro da empresa, você pode liderar isso, sabe? E sair na frente, né? Perfeito. Acho que esse é um ponto interessante. Bom dia a todos, Bom obrigado dia. pela participação. Meu nome é Alisson, sou diretor de marketing de um grupo empresarial que está há mais de 40 anos na indústria têxtil, Desirê Tecidos, e no grupo nós temos 3 empresas e agora recentemente nós implantamos um e-commerce para a nossa loja de vestidos de moda festa, a loja Soirée. E nós temos encontrado algumas dificuldades nesse momento de implantação, devido ao produto em si, que são vestidos de festa, então é um produto mais delicado, onde as mulheres querem vestir no corpo, uma compra online se torna mais difícil, tendo em vista isso. E eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum conselho que possa dar. Nós trabalhamos com Patibô, entre várias outras grandes marcas, e também confecção própria, para a gente poder melhorar esse desempenho de um produto que muitas das vezes, que elas gostam de experimentar no corpo. Então nós temos o desafio de uma venda online sem ter essa prova e também um ticket alto. Nós temos ali vestidos em torno de 4, 6 mil reais, gira nessa média. Qual conselho vocês dariam para a gente melhorar esse desempenho? Você tem um produto com ticket médio muito alto. Então, o frete para você, com certeza, não vai ser um impacto na sua margem. Então, existem, por exemplo, dentro da Intimissimi, dentro da Calzedona, a gente faz uma coisa que chama Vale Dieta. Então, clientes que têm um ticket médio muito alto, a gente manda uma mala para ele com todos os produtos para que ele possa provar em casa, decidir o que ele quer ficar e retornar o que ele não gostou. Clientes que têm um potencial de compra alto. Então, você pode mandar um produto para esse consumidor que você já tem uma base de conhecimento dele, sabe que não é um cliente fraudulento,
e dá para ele experimentar em casa. Por mais que você tenha que retornar esse pedido para o centro de distribuição, você gaste com esse frete, você vai conseguir ter uma maior taxa de conversão possivelmente no futuro. Então, ticket médio alto, o frete não tem um impacto, você pode trazer mais uma modalidade de entrega e convecção para o seu consumidor, eu acredito. Muito bom. Quer falar? Eu acho que eu daria a dica de fazer testes de usabilidade e, se possível, com clientes reais. Tá ali do lado, sabe? Esses testes vocês podem fazer também de forma remota, existem ferramentas para isso, mas nesse início, um teste do lado, sentado do lado do cliente, mostrando o comportamento de compra, talvez nem no seu site diretamente, mas no concorrente ou sites parecidos, você vai ter insights ali que vai mudar completamente a jornada que você vai construir. Faz total diferença, né? Eu acho que buscar por esses testes de usabilidade, principalmente nesse início, vai fazer toda a diferença. Se eu puder acrescentar, eu adorei as dicas. Você já sabe a objeção de compra. Saber a objeção de compra te permite hiperpersonalizar a sua página de produto para ir quebrando essa objeção por etapas. Então aí, ó, olha que maravilha, ter uma agência que você pode sentar do lado e falar: a principal objeção de compra do meu cliente é porque ele quer experimentar. Então, vamos adotar um mindset de coisas que você compra sem ter certeza do resultado. Prova social, uma boa tabela de medidas em que você consiga descobrir o seu tamanho com facilidade e que gere confiança de que a empresa sabe que aquilo é uma dor para o cliente. Vídeos de pessoas variadas com corpos diferentes usando aquele produto. Quem é a empresa? Eu sou especialista em tecido, eu sei fazer vestido, eu sei o caimento, por isso eu sei como te vender essa peça de uma forma fluida e que você confie que você está escolhendo o tamanho certo. Então, começa a olhar para a sua página de produto como uma sales page, em que você tem que quebrar todas essas objeções até o cliente clicar no comprar. Coloca CTA em todas essas etapas de quebra de objeção e eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar sua taxa de conversão na página. Uma dica bem prática e, com certeza, eu colocaria ali do lado. Não sabe o seu tamanho? Quer receber uma malinha em casa? Um CTAzinho ali já preparado para ser a terceira ferramenta de quebra de objeção, caso a pessoa realmente não se sinta segura de comprar online. Bom, eu vou dar mais uma dica. Façam uma parceria com a Costura Minuto, que tem franquias em Perfeito. todos os shoppings do Brasil, que ela comprando um vestido com você, ela pode fazer o ajuste de graça na Costura Minuto. Coloca Muito isso bom. no preço e isso pode fazer toda a diferença para você, porque você não tem um ponto físico. A cliente tem um ponto físico próximo dela para fazer o ajuste quando ela precisar. Já coloca como Muito ponto de bom. retirada na... Pode ser também um ponto No de retirada local. no local. Isso aí. Tá bom? Boa, espero que tenha valido aqui para vocês. Para mim, valeu demais. Muito obrigado Obrigada, por gente. terem vindo. Obrigado a vocês. Obrigada, Tá valeu. bom. Obrigado, gente.